1 Pedro 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa inquietude, toda a vossa aflição, porque ele tem cuidado de você. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai. E nós abrimos a Tua palavra porque sabemos que além da minha voz, além de qualquer preparação natural nesse local, Tu queres falar à Tua igreja, Pai. Tu queres mudar as nossas percepções, Tu queres quebrar os nossos paradigmas, e nós precisamos e devemos sair daqui melhores do que nós entramos. Por isso faz uma transformação na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter. Fala conosco de uma forma tão especial e poderosa, em nome de Jesus. Digam todos amém. O tema dessa mensagem é: descanse em Deus. Se tem um tema que eu já preguei com muitas palavras, é esse: descanse em Deus. Eu, em determinado momento, já até falei aqui, eu já nem falo mais que eu amo essa palavra, porque toda palavra que eu vou pregar, eu digo que eu amo. Então eu acho que eu amo a Bíblia, assim como você. Mas se tem algo que eu amo falar, é sobre depender de Deus. Porque eu acredito que a forma que Deus mais se expressou a mim, durante a minha caminhada com Cristo, foi através da dependência dEle. Em momentos que pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias vontades, pelo meu próprio conhecimento, ou pelo meu próprio know-how, ou pela minha própria capacidade natural, eu olhava para mim e eu via, eu não tenho capacidade, condições de ir adiante. Mas era nesse momento que eu depositava sobre Deus, e eu sentia que nele tudo eu tinha para dar mais um passo, para ir adiante. Porque o Senhor é a força que nós precisamos para dar o próximo passo. E talvez muitos de nós, e eu digo isso porque talvez na pandemia nunca foi tão necessário nós pregarmos sobre ansiedade, doenças psicossomáticas. E com o tempo as pessoas começaram a andar naturalmente. Só que esses últimos tempos, tantas pessoas têm me procurado para falar sobre inquietude, não necessariamente transtornos de ansiedade, mas pessoas inquietas, com medo do futuro, desesperadas pelo próximo passo, desesperadas por tomar alguma decisão. E eu digo isso porque ter ansiedade, eu creio que é algo natural. Eu acredito que ter ansiedade talvez seja um mecanismo de defesa de todo ser humano, talvez preparando a gente de certa forma para um futuro mais agradável. Por exemplo, é normal você ter uma ansiedade se você tem um evento amanhã. É normal você ter uma ansiedade se você marcou um encontro com alguém, principalmente se for alguém que você ama, que você deseja estar junto. O coração ele palpita mais forte, a gente tem um desejo. É natural isso acontecer. É natural você ter planejado, por exemplo, uma viagem durante meses, e você falou: agora chegou o momento das minhas férias, e eu vou viajar. E isso gera uma ansiedade em nós. Às vezes a gente não dorme tão bem na véspera, a gente fica mais ansioso. E isso não há problema nenhum. O problema é quando a ansiedade ela tem nos adoecido. É quando a ansiedade não é uma ansiedade natural, mas é quando a ansiedade é uma ansiedade patológica. É aquele momento onde já se tornou uma espécie de doença que não nos permite descansar e muito menos confiar em Deus. É quando você olha para as demandas da vida e você fala: cara, eu não aguento mais, está pesado, está cansativo, está difícil. Deus, eu não aguento mais, mas mesmo assim, nós não conseguimos descansar nele. O que é descansar? Não é falta de trabalhar, não é deitar numa rede e dormir. Descansar é ainda que você faça todo natural. Você diz: Deus, eu cheguei nesse limite, a partir de agora é com o Senhor e eu confio no que Tu tens guardado para mim. Quando essa palavra fala sobre lançando sobre ele, esse lançar, essa expressão do grego, ela vem de epirripto,
que transmite a ideia de arremessar com força, ou seja, de confiar e descansar de uma certa forma, que você lança para longe de você aquilo que de alguma forma não tem te deixado descansar, nem viver com qualidade. Eu falei hoje para minha esposa que eu lembrei de algo, porque a gente está prestes a vivenciar de novo esse tempo. Está grávida já de 7 meses, mas eu lembro quando a nossa filha tem 8 anos, eu lembro quando a nossa filha era bebê recém-nascida, e ela estava cumprindo uma licença maternidade do trabalho dela, então ela se dedicou exclusivamente durante 6 meses, a nossa filha, ela trabalhou até as vésperas de ter filho, então ela ficou 6 meses de licença, só que ainda assim, a gente acha que vai ser muito tranquilo, principalmente os homens, e eu me lembro que eu chegava em casa, e ela estava descabelada, cansada, esgotada, e essa palavra me lembrou muito isso, porque eu chegava em casa, eu de manhã levava para tomar sol a Giovana, a Gigi, e depois disso, de noite que eu apareci em casa, e ela já estava esgotada, e ela fazia exatamente isso, ela praticamente jogava no meu colo, arremessava a criança e falava: toma que o filho é teu. E é como se ela dissesse: agora eu posso descansar, agora eu posso relaxar, eu passei o dia me descabelando, é brincando, é fazendo comida, é dando comida, e é gases, e é cólica, e é isso e aquilo, a guerra dos primeiros meses que o filho nasce. Isso tem muito a ver conosco, porque às vezes nós precisamos fazer isso, só que com Deus, e Jesus Ele mesmo dá essas direções para a gente: lança sobre mim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é isso? Jesus está falando: me dá o teu fardo, joga o teu fardo sobre mim e toma o meu, porque ele é tranquilo, ele é leve, ele pode te dar descanso para as tuas almas. Glória a Deus. Só que a gente tem essa dificuldade de lançar sobre Deus as nossas dificuldades. Nós precisamos aprender a fazer isso com Deus, lançar as nossas inquietações, lançar as nossas aflições. Irmãos, basicamente, ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade, basicamente, é antecipar aquilo que provavelmente nem sequer vai acontecer, irmãos. E olha aqui, eu não estou dizendo para você não planejar o seu futuro, eu não estou dizendo para você não investir na sua carreira, eu não estou dizendo para você não juntar dinheiro, eu não estou dizendo para você fazer o que é natural, mas eu estou dizendo para você que ainda que você faça o natural, nós precisamos aprender a descansar as nossas aflições e as nossas guerras em Deus. Se você chegou hoje nesse lugar com alguma aflição que tem te tirado a paz, isso está virando patológico. Chegou o momento de você dizer: Deus, eu coloco nas tuas mãos, porque eu não tenho mais nada para fazer. Olha o que Jó 3:25 diz: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Essa palavra de Jó, sabe o que é? A prova de que se preocupar demais nem sempre vai resolver os nossos problemas. Eu gosto de entender que essa palavra preocupar, ela é dividida em 2 formas: pré-ocupar, que significa se ocupar antecipadamente com algo. Significa você, antes mesmo que Deus tenha te dado direção para que você se preocupasse, você já deposita uma preocupação além do que você consegue suportar. Isso é preocupação. Eu estou me ocupando de uma forma que não tinha necessidade de eu me ocupar. E isso tem feito para que muitas pessoas tenham tido um futuro que tem custado muito caro. Pessoas têm tido um futuro que tem custado muito caro porque não têm conseguido lançar suas aflições sobre Deus. E é por isso que eu queria compartilhar: quando eu sei que é tempo de descansar em Deus. Número 1, quando eu percebo que o meu problema é impossível ou incontrolável. Quando eu e você, quando nós percebemos
que as nossas guerras não são para ser trabalhadas nem batalhadas de forma natural. É quando eu sei que a minha capacidade já chegou no limite. É quando eu sei que a minha rede de relacionamento, as minhas finanças, ou de repente tudo aquilo que eu tenho de poder ou de força natural, não é suficiente. É naquele momento que Deus diz: agora deixa comigo que eu vou mudar a tua história. Mateus capítulo 6, verso 27 diz assim: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado é uma unidade de medida que era usada antigamente. E essa palavra está querendo deixar como clareza para cada um de nós, é que existem situações na nossa vida que nós não temos controle, como a situação de você querer crescer. Quem dera eu pudesse aqui dizer que a partir de amanhã eu quero ter 1,90 m. Quem dera algumas situações nós pudéssemos mudar na nossa vida, é claro. Por exemplo, de repente você está com problema de saúde, quarta-feira eu falei muito sobre isso. E o médico já disse para você: não come determinadas coisas, come outros alimentos. O médico já passou uma dieta para você, algo. Então naturalmente está sobre as suas mãos resolver isso. Você pode fazer um plano para a sua vida, para o seu futuro ser mais agradável. Aí nesse momento você pode. Mas e aquele momento que você encontra com o médico e ele desengana você ou alguém que você ama? Ou de repente você recebe uma notícia no trabalho, nas finanças, ou algo na tua vida. Ou de repente um casamento. O casamento estava indo tudo bem, ou parecia estar indo tudo bem, e do nada esse casamento acabou. Simplesmente uma das partes não querem mais estar juntas. Isso é algo que foge do seu controle, porque você gostaria de fazer algo natural para resolver. Eu vou fazer alguma coisa, contratar os melhores médicos, ou no caso do casamento, eu vou tentar de alguma forma melhorar algo, mudar alguma situação, mas tem momentos que não tem nada para fazer, porque é incontrolável. E é nesse momento que Deus diz para você: joga no meu colo, joga sobre mim. Você não está cansado mais de tentar pela força do seu próprio braço? Bora começar a fazer de forma diferente, porque fugiu do seu controle. Eu gosto de lembrar de uma passagem que está lá em Marcos capítulo 5. Ela tem 2 momentos, essa passagem. A Bíblia fala sobre Jairo. Jairo, em determinado momento, ele encontra com Jesus e ele faz uma petição pela sua filha. E é interessante disso, porque ele começa a conversar com Jesus e Jesus se mostra importado com o problema dele. Só que no meio desse caminho aparece uma mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher, ela é curada por Jesus, ela toca na orla das vestes de Jesus. E quando acaba o momento do milagre da mulher do fluxo de sangue, Jesus se volta novamente para Jairo. Mas aí vem alguns da casa de Jairo e falam: olha, não importune mais o mestre, porque já não tem mais o que fazer, porque a sua filha morreu. Você imagina essa condição? Estava tudo indo muito bem. Jesus já tinha respondido a petição de Jairo. Mas aí no meio desse caminho muda algo. Tudo se transforma. Tudo muda, tudo fica diferente. E a outra resposta que Jairo tinha é: não tem mais o que fazer. A sua filha já morreu. Não enche mais o saco do mestre. Não importune mais o mestre. E aí Jesus, ele vai junto com Jairo à sua casa, e ele fala: a menina está só dormindo. Por quê? Porque Jesus vai, estende as mãos e cura aquela menina, e aquela menina revive. E eu falo isso para você porque esse momento, quando ainda que as pessoas nos digam: olha, não tem mais o que fazer, você não tem mais possibilidade, você dá uma resposta: ainda posso fazer tudo, porque enquanto eu descansar em Deus, é Ele quem vai dar a última resposta, a última palavra. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Nós podemos fazer os planos que forem, as coisas podem ficar até impossíveis ou incontroláveis, mas quando Deus colocar as suas mãos e nós descansarmos nele,
tudo vai dar certo conforme a sua vontade. Irmãos, eu estou falando disso. Por exemplo, eu falei sobre a gravidez da minha esposa. Acho que eu ainda nem testemunhei sobre isso. Nós passamos mais de um ano tentando ter filho. E a gente não conseguiu de forma nenhuma. E nós começamos a fazer depois de um ano, começamos a fazer alguns exames. E nós percebemos, tínhamos vários problemas de saúde. E por isso, a gente precisaria reaver muita coisa, mas era muito provável que a gente não conseguisse mais ter nenhum outro filho. E isso machucou principalmente o coração da minha esposa. Você sabe o que é? Quem passa por isso sabe. Você todos os meses pegar um exame de farmácia e a expectativa daquilo dar certo e não dá. Eu me lembro quantas vezes eu fiquei preocupadíssimo porque eu sabia que ela ia se frustrar, eu sabia que ela sonhava muito com isso. Mas sabe o que Deus falou na época pra gente? Deus fez uma lembrança. Deus falou: eu sou o Deus que dei um filho para vocês e vou dar o outro filho para vocês. E aí sabe que a gente se tocou? Que a gente já tinha tido alguns outros episódios de perda de bebê, antes da nossa filha. E o que Deus falou para a gente é que a nossa filha foi um milagre dele na nossa vida. O mesmo milagre que ele fez no passado, ele faria de novo. Sabe o que Deus estava querendo dizer para a gente? É que ele queria que a gente descansasse nele, porque era incontrolável para a gente. Fugiu do meu controle. É bom quando a gente tem um controle na nossa mão e falar: eu vou ajeitar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Era incontrolável. E é nesse momento que Deus coloca a mão e falou: porque vocês descansaram, eu vou fazer um milagre de novo na vida de vocês. E esse milagre eu creio que vai acontecer a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, não sei quantas de você. Eu já profetizo na tua vida, você que está ouvindo essa palavra agora para a tua vida e você tem esse sonho, vai acontecer na tua vida. Descansa nele. Descansa nele. Só na minha rede a gente tem uma porrada de grávida e uma porrada de testemunho. Porque Deus é fiel quando nós descansamos nele. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 4, verso 37. Diz assim: levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no. Esse era Jesus, dizendo: mestre, não se te dá que nós pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que para você é uma tempestade incontrolável, para Deus só é um ventinho. O que para cada um de nós é uma dificuldade incontrolável, para Deus está no estalar de dedos. Para Deus está simplesmente numa palavra que Ele diz para você: eu continuo sendo o mesmo, eu era, eu sou e eu serei eternamente o mesmo, e continuo fazendo milagres, eu continuo mudando histórias. Para que ter ansiedade quando você pode hoje descansar nele e dizer: Deus, eu não aguento, eu não controlo, mas o Senhor controla tudo. É só um ventinho. Número 2, quando é que eu sei que é tempo de descansar em Deus? Quando eu me importo mais com os detalhes da vida do que propriamente viver. Essa palavra fala sobre prioridades também. Fala sobre nós colocarmos primeiro Deus no seu devido lugar, na sua vida, na sua casa. Você precisa sair daqui desse local, e quando você chegar na sua casa, você declarar que Deus é o centro da tua família, é o centro da tua vida, e por isso que você descansa nele. Mateus 6, 25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Esse versículo falava também sobre ansiedade. O Sermão do Monte sendo apresentado para os discípulos,
de uma forma que eles entendessem que a vida deles, enquanto estivessem em Deus, eles não precisariam se preocupar com nada. Buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas que eles tivessem necessidade seriam acrescentadas a eles. O que Deus estava falando ali, existem prioridades nas suas vidas. Não se preocupem tanto com os detalhes. E olha a explicação que dá no verso seguinte: observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, descanse em Deus e não se afadigue com os detalhes. Fala um pouco sobre olhar essas prioridades que nós temos dado na nossa vida, olhar o que verdadeiramente é importante para você, é importante para o teu lar, é importante para a tua vida. Às vezes nós estamos tão afadigados com a nossa vida, com o trabalho, ganhar dinheiro, viver detalhes da vida, que a gente esquece da própria vida que Deus já te deu, o respirar de hoje para você glorificar o nome dEle. Eu sempre digo, se você está vivo é porque Deus tem propósito pela tua vida, senão você já tinha batido o cacau. Deus tem propósito com a sua vida. Você não está aqui à toa nesse local. E nós estamos aqui para agradar o nome dEle. Eu me lembro, não sei se eu já contei isso em algum momento, mas eu lembro que um dos meus fornecedores da empresa, eu me lembro que uma dessas viagens, todo ano eu faço uma viagem de férias com a minha família. E num desses anos aí, eu me lembro que eu fui nesse fornecedor e eu fui comprar alguns suprimentos. E eu me lembro que eu falei, eu estou preparando tudo para que eu possa viajar mais tranquilo. Mas normalmente quando eu viajo eu acabo perdendo alguns negócios, algumas situações acabam dando errado. Porque na época muita coisa estava ligada em mim. E eu me lembro que eu falei isso e a pessoa falou para mim, olha, eu acho muito bacana te ver fazendo isso com a tua família, porque eu tenho décadas já de empresa e eu nunca consegui viajar com toda a minha família. Sempre viaja parte da família, mas sempre tem que ficar alguém aqui. E depois eu fiquei sabendo que aquela família tinha até se dissolvido. Irmãos, aquilo me deu um alerta na minha mente. Porque às vezes a gente se dedica tanto a ganhar, lutar, batalhar, e às vezes são só detalhes da vida, e a gente não percebe a preciosidade que às vezes Deus tem nos dado. Hoje eu estava lendo essa palavra, minha filha entrou, estava na sala, ela veio para a área da sala, e ela veio puxar minha atenção, mas eu estava concentrado, mas eu parei tudo que eu estava fazendo, porque eu falei, Deus, se eu estou falando de prioridade, a minha filha é a minha prioridade. E aí eu dei um abraço nela, eu brinquei com ela, depois ela pediu para eu fazer um aviãozinho, algumas coisas. Eu estou falando isso para você, é porque você precisa se preocupar menos com os detalhes da vida e mais com viver essa vida que Deus tem te dado. Viver diante dEle, descansando nele. Se você tem se afadigado com os detalhes, chegou o momento de você dizer para Deus, Deus, eu preciso descansar em Ti. Toma minha vida, eu não quero perder tempo com aquilo que eu não devo perder tempo. É momento de você descansar em Deus também, quando você percebe que você comprometeu, por exemplo, a sua saúde, que você comprometeu a sua paz, a paz do teu lar, da tua família, teu casamento está desandando, a criação dos filhos já nem te reconhece. Há muitos anos atrás eu conheci um cara que já nem está mais vivo, bota aí, foi antes de eu me converter, o homem mais rico que eu já tinha conhecido na minha vida, foi um homem muito rico, multimilionário, já tinha chegado a ser bilionário, e eu cheguei em determinado momento viajar e ficar na casa desse homem, e ele sustentou muitas pessoas, uma festa, e eu me lembro que esse homem, uma vez ele falou algo que marcou, eu não lembro de nenhuma conversa com ele, exceto essa, ele falou para mim assim, eu fui lembrar que eu tinha um filho, quando já tinha 6 anos de idade, porque eu trabalhava tanto, eu vivia tanto para o trabalho, tão distante da minha casa, que quando eu percebi, o tempo já tinha passado, meu filho nem sequer me reconhecia direito.
É melhor nós descansarmos agora em Deus e vivermos prioridades de Deus, do que lá na frente nós nos arrependermos. Se você tem vivido esse nível de vida, Deus está chamando você nesse momento, como um convite, para descansar nele e nas suas prioridades. Rever onde talvez você tenha gastado as suas energias de forma errada. Posso ouvir um amém? Dá um sorriso para quem está do teu lado, só para parecer que está tranquila a vida. Que às vezes fica tenso, né? Fala assim, eu estou tenso. Fala para quem está do teu lado, eu estou tenso, mas eu estou recebendo. Vou descansar em Deus agora. Amém. Pode aplaudir o Senhor. E número 3, e último, quando eu sei que é tempo de descansar em Deus. Quando o medo do futuro não me deixa viver o presente. Em boa parte dessa palavra, ela fala sobre o futuro, por isso que ela fala sobre ansiedade. Ela fala sobre preocupação com aquilo que Deus não mandou se preocupar. Ela fala com a preocupação no local onde Deus não está. Mateus 6,34 diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. O significado dessa palavra inquietez ou inquieto ou inquietude é aquele que se acha em agitação, alguém que está em estado de preocupação, falta de sossego, desassossego, alguém que tem sido impedido de viver um repouso, de ter paz, de ter tranquilidade, que vive um estado de nervosismo. E às vezes nós andamos dessa forma, tão preocupados com a conta de amanhã, e esquecemos da conta que pagamos essa semana, tão preocupados com a alimentação de amanhã, quando Deus já deu toda a alimentação de hoje. É isso que a Bíblia fala desde o início. Por que você se preocupa com o que é vez de vestir, de comer, de beber? Porque Deus dá tudo que você precisa. Você chegou aqui porque Ele deu tudo que você precisa. Para que essa preocupação desenfreada com o futuro? E quando fala, deixe cada dia o seu mal, está dizendo, deixe as preocupações do futuro para o futuro. Bora resolver o que tem que ser resolvido agora em Deus. Porque enquanto nós descansarmos em Deus, Ele está cuidando do nosso futuro. Enquanto eu e vocês, nós colocamos a nossa vida no Senhor, Ele está fazendo a gente descansar de forma completa. Eu me lembrei de um negócio hoje, que uma certa vez a minha mãe, ela me falou, não sei se meu pai lembra disso, que está aqui, mas a minha mãe falou, e eu não lembro disso, ela que me falou, que eu, quando era criança, ou toda semana, ou pelo menos esporadicamente, eu falava que quando eu chegasse a 10 anos eu ia morrer. E eu falava para ela, olha, quando eu tiver 10 anos eu vou morrer, quando eu tiver 10 anos eu vou morrer. E no início parecia só uma brincadeira. Só que depois ela falou para mim que ela começou a ficar aflita, porque eu comecei a chegar perto dos 10 anos. E olha, não deu certo, eu estou aqui, tá? E aí ela ficou aflita. Eu nem imagino uma situação dessa. Mas eu devo ter deixado a minha mãe muito aflita durante anos no seu coração, até eu fazer 11 anos de idade. Porque eu antecipei um mal do futuro que nem sequer aconteceu. E eu não sei de onde, por cargas d'água, eu tirei um negócio desse. E essa história, ainda que não tenha sido tão agradável, ela é um alerta talvez para cada um de nós em algo na nossa vida. Porque às vezes você está dessa forma, antecipando a derrota. Acorda de manhã já falando, o dia amanhã vai ser ruim. Ou acorda dizendo que o próprio dia, hoje esse dia vai ser muito ruim. Caramba, dia para dar tudo errado, vai dar tudo errado. É o que Jó disse, o que eu temia me sobreveio. Eu achei que eu não ia ter sossego, não tive sossego. Achei que eu não ia repousar, eu não repousei. Eu pensei que eu ia perder tudo, perdi tudo. E aí você acorda de forma diferente, como quem descansa em Deus, dizendo, Deus, hoje eu descanso em Ti,
as circunstâncias não tão favoráveis, mas enquanto o Senhor for meu descanso, eu vou deixar cada dia o seu mal. Amanhã tu já preparaste, ó Pai, vai dar tudo certo. E olha aí, estou vivo, você vai ficar vivo também. Fale para quem está do seu lado. Nunca mais eu falei para as pessoas falarem para quem está do lado, né? Aproveitar para gastar tudo hoje. Fale assim, uma coisa de cada vez. Ou uma vez de cada coisa. Mas uma coisa de cada vez. Deixe cada dia o seu mal. Chega de tanto problema, irmãos. Para com essa murmuração. O povo ficou no deserto porque ficou murmurando. Sabe o que é mais bacana do povo? Você conhece a história do povo na sua transladação à terra prometida. Sabe o que é interessante do povo? O povo tinha alimento todos os dias. Começaram a reclamar do alimento. Deus manda cordonizes, um churrasquinho bacana para o povo. Ainda assim, chega a sair pelas narinas, a Bíblia diz. Mas o povo continua reclamando. O povo não herdou a terra prometida porque vivia em murmuração. Eu poderia dizer que o contrário de descansar é murmurar. Eu acho que o contrário de descansar é murmurar, porque quando a gente descansa, a gente está rendendo graças ao Senhor, dizendo, tu és grande. É que nem Bartimeu quando fala, filho de Davi, ele está falando, tu és o Messias, eu te reconheço, eu vou ter salvação, porque tu és o Filho de Deus unigênito, eu reconheço em ti. Quando a gente descansa em Deus, a gente está dizendo, eu estou descansando em Deus, porque eu reconheço que Ele tem tudo o que eu preciso. Só que sabe o que é engraçado? Deus mandava o maná todos os dias. Para quê? Para o povo entender que se eles eram bons ou ruins, Deus continuava cuidando deles enquanto eles descansavam em Deus. Deus mandou o teu maná hoje, mas Ele vai mandar o teu maná amanhã também. Você vai ter todo o suprimento necessário para ter uma vida que Deus preparou para você. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de achar que agora acabou a vida. Sente uma dorzinha aqui na costela, eu fui no Google, estou em estado terminal. É sempre uma dificuldade, que nem diz o pastor. Irmãos, para com isso. Levanta amanhã e fala, eu vou levantar para vencer, porque eu estou com Deus. Enquanto Ele for à frente, enquanto eu descansar nele, vai dar tudo certo. Fique em paz, confia. Aí tem os crentes Kodak, né? Que vive de revelação. Crente Kodak é aquele, irmãos, eu não tenho paciência, de verdade. Irmãos, deixa Deus te revelar algo no teu coração que Ele quer falar a você. Deus tem muito para falar. Tem gente que só consegue viver. Tem gente que está falando assim, se o pastor apontar para mim agora e me falar algo, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida, eu mudo toda a minha história se o pastor falar diretamente para mim. Não vou falar. A verdade é que Deus quer revelar o teu coração. E às vezes a gente quer cartomancia bíblica. O que é cartomancia bíblica? Eu quero ver o futuro, eu quero ver o futuro. Aí a Bíblia vem e nos diz, deixe cada dia o seu mal, porque o futuro é dele. Ele preparou o teu futuro, mas Ele te deu o presente para viver agora em abundância. Porque essa preocupação, a única preocupação com o futuro que você tem que ter é entregar a tua vida a Jesus, porque a eternidade te espera. Esse futuro vale a pena, porque esse futuro é escrito aqui no presente. É uma escolha daqui que ecoa para a eternidade. Mas Jesus disse, Ele mesmo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Que é isso? Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Fique em paz, confia, descansa em mim, porque quando você descansar em mim, você vai perceber, as aflições elas vão embora, as guerras estão lá, mas enquanto as guerras estiverem em Deus, vão ser fáceis de ser travadas, porque é Ele que vem à frente, quebrando muralha, destruindo tudo, vindo à frente da tua vida e declarando que você já venceu. Fique em pé no seu lugar.